18h58, Radar de Notícias de volta para o terceiro bloco, que você sabe é sempre no oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o nosso amigo e telespectador, seu Manuel. O Léo estava lá na padaria antes do programa, tenho certeza que se deliciou com os produtos maravilhosos da padaria Favos de Mel. Antes de anunciar o nosso convidado, só é importante dizer, em nome da cobertura isenta, a nossa produção nos auxiliou. Tivemos 26 minutos de entrevista com o candidato da Chapa 1, Dr. Medina. Então teremos igual tempo para o nosso convidado que está aqui comigo no estúdio neste momento, o Dr. Abner Vidal, candidato da Chapa 2 à presidência da OAB aqui na cidade de Guarulhos. Então, doutor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo aos estúdios do Radar de Notícias. André, é sempre um prazer vir aqui, voltar a essa casa. Muito obrigado pelo convite. Um prazer, sobretudo uma honra, falar um pouquinho dessa nossa paixão que é a advocacia. Vamos lá, temos muitas perguntas a fazer ao senhor. Eu começo, claro, doutor, a nossa entrevista fazendo ao senhor a mesma pergunta que fiz ao convidado do bloco anterior, mas, se me permite, com um acréscimo, porque quem acompanhou o nosso programa viu o candidato do bloco anterior dizendo, justamente falando da importância de, na avaliação dele, oxigenação do poder, alternância de poder. E o senhor, embora não esteja aqui nessa condição, é o atual presidente da Ordem, agora candidato. Pergunto o seguinte para começar a nossa entrevista: por que o senhor busca a reeleição e como o senhor responde o comentário do convidado do bloco anterior de que seria necessário alternância de poder na Ordem aqui na nossa cidade? André, excelente pergunta, e eu quero primeiro dizer que é uma alegria grande estar aqui. Eu amo a advocacia e para a advocacia tenho me doado os últimos 16 anos da minha vida. A advocacia é um dom, é um chamado, e estar à frente, estar na presidência, a presidência da OAB, sem dúvida alguma foi o maior êxito aqui da minha carreira, e nesses 3 anos foram 3 anos de muito trabalho intenso, trabalho em que nós pudemos, André, levar a OAB, tirar a OAB do centro de Guarulhos e levar a OAB para os bairros. Ninguém, André, falava de descentralização da OAB. Ninguém falava da OAB no São João, no Bom Sucesso, no aeroporto. Nós tivemos a alegria de ter essa visão, especialmente depois da pandemia. Era uma necessidade da advocacia. Portanto, uma visão absolutamente profissional, planejada, pensada. A OAB, André, não é mais a OAB apenas do centro de Guarulhos, é a OAB do bairro. Nós temos um polo de atendimento no Bom Sucesso, dentro do Shopping Bom Sucesso. Lá nós temos congressos que são realizados dentro do cinema e agora, recentemente, nós inauguramos um polo de atendimento no bairro São João, um auditório para 80 pessoas, nós temos salas de audiência. Então, é uma alegria descentralizar a OAB. Veja, é uma alegria também levar a OAB acessível para a jovem advocacia. Então, hoje a jovem advocacia, através da Escolinha da Advocacia, foi impactado. Mais de 3 mil colegas da jovem advocacia foram impactados pelos projetos da OAB. E o que me leva, o que me motiva à reeleição, André, é depois de 50 anos a OAB Guarulhos ter a sua sede própria. E eu faço com extrema responsabilidade. Hoje, eu sou o atual presidente da Ordem, tenho a grande alegria e honra de ser o atual presidente da OAB e falo de sede própria com absoluta responsabilidade. Como o candidato que veio aqui anteriormente disse, eu poderia ter falado, poderia ter prometido isso na candidatura que eu fui candidato há 3 anos atrás. Aliás, era um pleito naquele momento, era um assunto naquele momento muito falado. Eu não caí numa conversa política de prometer algo que estava muito além do nosso alcance. Até mesmo porque, André, né, na gestão passada, nós não tínhamos um conselho do quilate, da altura que nós temos hoje. Por isso, a minha reeleição é motivada por esse
projeto, por essa visão de futuro, por esse projeto coletivo da advocacia, por esse projeto que levou a advocacia para os bairros, para esse projeto que uniu a advocacia jovem da advocacia sênior, esse projeto que se tornou Guarulhos uma referência nos grandes congressos, nos grandes eventos. É por isso, e com o apoio de muitos advogados, apoio de advogados jovens e advogados antigos. A nossa festa de lançamento, nós tivemos mais de 1.000 advogados. Enquanto as outras festas tiveram números reduzidos, a nossa festa mostrou uma grande pujança da advocacia. Todos em uma só voz, dizendo: nós somos a favor de um projeto coletivo, de uma visão de futuro. E para terminar, eu costumo dizer o seguinte: a reeleição é legal. A reeleição é absolutamente legal. Aliás, o candidato que aqui esteve nesta bancada, ele defendia 3 anos atrás a reeleição, tanto que ele apoiou um candidato em São Paulo para a reeleição. Engraçado que ele não disse se ele é contra ou é a favor. É mais fácil jogar pedra, é mais fácil você criticar do que você construir. O nosso projeto é de construção e não de desconstrução. Doutor, queria perguntar para o senhor o seguinte, porque uma questão que tem dominado a discussão em muitas frentes é o avanço da tecnologia e como essa questão, como isso revolucionou, mudou o dia a dia das mais variadas profissões. Queria pedir para o senhor um diagnóstico, como que o avanço da tecnologia, inteligência artificial, como isso impactou na advocacia e o que o senhor propõe para que haja o melhor uso possível dessa tecnologia na advocacia aqui no âmbito guarulhense. A tecnologia revolucionou o mundo. Nós vimos a inteligência artificial, que é uma realidade, crescer muito nos últimos 3 anos. Não é por menos que nós inserimos em todos os nossos grandes eventos, e olha que foram muitos eventos, ao longo de 3 anos, nós realizamos uma média de 3 eventos por semana, quase 120 eventos por ano. Nós tivemos congressos e congressos absolutamente grandiosos. O último congresso, aliás, que os meus colegas que concorrem comigo foram e saíram maravilhados do congresso, inclusive elogiando o congresso, a qualidade dos palestrantes e a qualidade do evento pessoalmente para mim, o que me dá motivo de muita alegria. Nesse congresso, André, nós tivemos ali mais de 1.300 advogados presentes no Mônaco, nós tivemos vários temas do direito sendo tratado, os principais nomes do direito estavam neste congresso e nós tivemos 2 painéis falando de inteligência artificial. Esse congresso que eu cito a você foi em agosto. Há 2 semanas atrás, nós fizemos um simpósio de direito previdenciário, em torno de 400 colegas compareceram no ENIAC para estudar, para reciclar e ouvir sobre direito previdenciário. Nós tivemos um painel falando de inteligência artificial e um painel falando sobre meios de provas digitais. Olha como isso é importante. Aqueles advogados que advogam para grandes empresas aéreas, ações de consumo, aquelas ações em massa, por exemplo, você foi aqui no aeroporto de Cumbica e por algum motivo o seu voo atrasou e você tem direito a uma indenização. Os grandes escritórios, eles já sabem, se o seu processo cair na vara X, como que aquele juiz julga aquele processo, qual que é o valor normalmente que aquele juiz vai atribuir aquele processo no que tange a indenização, e eles de forma antecipada ligam para você ou para o seu advogado, propondo um valor de acordo muito menor do que seguramente eles pagariam se aguardassem uma decisão judicial. Isso não é para a jovem advocacia, isso não é para a advocacia sênior, isso não é daqui a 2 anos, isso já está acontecendo. E essa tecnologia, essa ferramenta de inteligência artificial, ela já está disponível para toda a advocacia. A um custo muito barato. E é papel da OAB ser a catalisadora dessas tecnologias. Então nós vamos fazer dentro da OAB, nós discutimos muito inteligência artificial nos últimos 3 anos. Isso está no DNA da OAB. Eu tive a alegria de ser o presidente, um dos presidentes mais jovens da OAB, eu assumi a OAB com 38 anos, então está no meu DNA a inteligência artificial, ferramentas tecnológicas, então nós trouxemos isso nos últimos 3 anos e agora, nos próximos 3 anos, nós vamos fazer um laboratório de inteligência artificial dentro da OAB. São grandes escritórios, escritórios médios, escritórios pequenos, advogados autônomos,
todos dentro da OAB, discutindo como que se aplica a inteligência artificial no seu escritório, como eu utilizo a inteligência artificial, e da OAB sairá tutoriais para toda a advocacia. Doutor, vou fazer ao senhor a mesma pergunta que fiz ao nosso convidado do bloco anterior, que diz respeito a ideias, propostas para a inclusão das mulheres, das minorias, enfim, do público LGBTQIA+, pessoas com deficiência. O doutor Medina citou o caso de um advogado cadeirante que não consegue sequer acessar o fórum aqui da nossa cidade. A pergunta para o senhor, então, vai justamente nesse sentido. O que o senhor propõe, que tipo de compromisso o senhor assumiria em sendo reeleito? O que podemos esperar da gestão do senhor no tocante à inclusão na OAB? Muito boa pergunta, e eu queria respondendo do final para o começo, se você me permite. Queria comentar apenas a questão de que o advogado não tem acesso, talvez o advogado possa ele mesmo se manifestar, e ele vai, porque esse advogado foi um dos grandes advogados que levaram a OAB pleitear uma sala de acesso no térreo. O Fórum Criminal, de fato, ele não tem acessibilidade para o primeiro andar. Nós estamos falando de uma construção muito antiga, de uma construção que é muito difícil do ponto de vista de ter ali uma rampa, um elevador, mas a OAB tem pleiteado isso junto ao Tribunal de Justiça, mas a OAB fez uma grande conquista. Nós tivemos uma grande conquista nos últimos anos, que foi uma sala de e-mail. O que é uma sala de e-mail, André? É uma sala no térreo, totalmente acessível, e o doutor Francisco foi um dos idealizadores dessa sala. Isso foi na gestão do Ferrari e isso foi amplamente divulgado. Lamento que o meu colega não tenha lembrado desse fato, é mais daquilo de que a gente só vê o defeito, a gente só vê o erro. As coisas não estão do jeito que nós sonhamos, nós queremos mais. Eu compartilho dessa mesma visão de que nós queremos mais, mas nós precisamos reconhecer o que foi feito. O advogado, uma pessoa com deficiência que precisa acessar o fórum criminal, ele tem uma sala específica para poder fazer e realizar a audiência. E agora, com relação ao fórum civil, com relação à grande demanda, nós tínhamos, André, vários anexos do fórum civil espalhados pela cidade. Exemplo, na Rua IP estava lá o Juizado Especial Cível, na José Maurício as varas cíveis, nós tínhamos vara da Fazenda Pública lá próximo do 1º DP, e foi uma demanda da OAB trazer o fórum para um único local. E esse local concentrou todos esses anexos. É um prédio ali na Crisântemos com acessibilidade. Foi uma conquista também da OAB. Isso tem que ser ressaltado e tem que ser dado crédito. O que é de César, a César. É uma conquista, não é uma conquista do presidente Ferrari à época, que de fato estava na gestão, mas uma conquista da advocacia, uma conquista de uma grande cidade como Guarulhos. Mas é preciso reconhecer o que foi feito, é preciso ter honestidade com o nosso eleitor para que a gente possa falar, olha, até aqui foi feita uma realização. Nós realizamos a nossa gestão um trabalho muito importante para a comunidade, para a minoria, para a comunidade LGBTQIA+. Nós tivemos um grande congresso de igualdade racial que foi noticiado em toda a cidade. Então, nós temos um projeto específico. Eu te convido para que você acesse as nossas páginas para que nós possamos conhecer todos esses projetos da OAB. Eu quero citar aqui, e é bem relevante, que o nosso congresso de igualdade racial uniu mais de 400 pessoas no Adamastor. Nós tivemos um público, inclusive de outras cidades aqui do Alto Tietê, e é uma grande alegria dizer que nos próximos 3 anos nós vamos avançar ainda mais com relação a essa pauta. Doutor, queria ouvir o senhor sobre uma das propostas que está presente no material do senhor, nas redes sociais, nos folhetos que o senhor tem entregue aqui pela cidade. O senhor fala sobre, se compromete em realizar no próximo triênio, mais 20 edições da Escolinha da Advocacia. Para quem não sabe o que é, para quem não conhece, o que é a Escolinha da Advocacia, por que essa meta de 20 edições e se o senhor acredita que é de fato possível realizar isso? Olha, ótima pergunta. Escolinha da Advocacia, quando o colega passa no exame da OAB, ele inicia na advocacia, a Faculdade de Direito não o prepara para a advocacia. A Faculdade de Direito prepara um profissional com amplo leque. Ele pode ser juiz de direito, ele pode ser
promotor de justiça, ele pode ser delegado, ele pode ser servidor público, ele pode ser policial e ele pode ser também advogado. É claro que a maioria dos acadêmicos, eles caminham para a advocacia, mas é muito difícil no começo de carreira, e aí, até no jornalismo, eu acho que o jornalista tem essa mesma dificuldade. Sabe aquele pulo do gato? Sabe aquela questão, por exemplo, o advogado acabou de pegar a carteira da OAB. E aí, alguém liga para ele 2 horas da manhã e fala assim, doutor, eu preciso que o senhor vá acompanhar um flagrante do meu primo, do meu tio, de um parente, na delegacia. Será que ele vai? Será que ele cobra antes? Será que ele manda o contrato de honorários? A escolinha da advocacia vai te ensinar a prática da advocacia com advogados. Não são professores universitários. São advogados que vão te ensinar, por exemplo, que neste caso você precisa rapidamente fazer um contrato de honorários, mandar para a pessoa, dar o Pix da sua conta ou os dados bancários e receber antes, porque corre o risco. E na experiência nos diz, os advogados criminalistas podem dizer isso, que se você for sem o pagamento e sem a assinatura do contrato de honorários, provavelmente você você não vai receber. A escolinha da advocacia é a prática da advocacia. É a prática por quem já exerce. É uma forma também, André, de quebrar qualquer tipo de barreira entre o advogado que acabou de pegar a carteira e o advogado mais experiente. É a união, é a verdadeira união da advocacia sênior com a jovem advocacia. E não é um projeto de ontem, é um projeto de 2016. Nós já formamos e nós já atingimos e impactamos mais de 3.000 advogados. Na minha gestão, nós realizamos nos últimos 3 anos 20 edições da Escolinha da Advocacia. Nós vamos realizar mais 20, nós vamos impactar mais 2.000 colegas advogados. Esse projeto, André, já foi indicado para o Prêmio Inovare, apoiado pela Rede Globo. Esse projeto é modelo para outras cidades. Esse projeto ele foi aplicado em todo o estado de São Paulo pela seccional. É por isso que a advocacia de Guarulhos reconhece, é por isso que a advocacia de Guarulhos fala, a nossa grama é muito verde, nós temos orgulho de ser advogados de Guarulhos e nós vamos continuar a escolinha da advocacia da forma que está, melhorando, com audiências simuladas, com audiências no cível, no trabalhista, no criminal, para que o jovem advogado tenha a experiência necessária, tenha a capacidade para que possa atender plenamente o seu cliente. E isso tudo, obviamente, de forma absolutamente gratuita. A advocacia sabe do que eu estou falando. A advocacia sabe o quão impactante é esse projeto da escolinha, unindo a advocacia jovem e a advocacia sênior. Doutor, uma dúvida. Quando eu tive contato com as propostas do senhor, as ideias, eu fiquei com uma dúvida, porque embora o jornalista tenha a obrigação de tentar saber o máximo possível sobre o maior número possível de assuntos, evidentemente a área do direito é muito complexa e acredito que, assim como eu, muitas pessoas podem ter dúvidas sobre o direito. E eu tive uma dúvida que eu queria perguntar para o senhor. O senhor fala sobre o estabelecimento, né, a criação de um convênio entre a OAB com a prefeitura. Queria que o senhor explicasse em quais bases seria firmado esse convênio, porque, salvo engano, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, o senhor fala sobre o pagamento dos honorários, a prefeitura faria esse pagamento. Exatamente. Como seria isso? Eu não sei se meu raciocínio está correto, mas nós falamos no primeiro bloco do nosso programa que o orçamento da cidade está cada vez mais enxuto. Seria viável a implementação desse projeto, dessa proposta, num contexto em que o orçamento de Guarulhos é cada vez menor? Olha, a pergunta é ótima e eu gosto de responder de forma muito transparente, sem nenhuma demagogia. Essa é uma pergunta que nós precisamos levar ao Poder Executivo. E aí eu vou explicar para você como funciona esse convênio hoje existente. A responsabilidade, a competência, André, é do Estado. Através da Defensoria Pública, o Estado ele tem a obrigação de prover acesso à justiça àquela pessoa que não tem condição de ter acesso à justiça. E isso é feito através da Defensoria. A Defensoria não tem profissionais suficientes para atender toda a demanda e tem um convênio com a OAB. Neste convênio, a Defensoria indica o advogado faz o trabalho e o Estado paga os honorários do advogado, ok? Ok. Essa é uma questão que grandes cidades já firmaram esse convênio
com o município. Vai do interesse do município. Eu vou te dar um exemplo. Veja você um casal ali no âmbito de violência doméstica, o homem agrediu a mulher. Ele, naturalmente, ele vai ter direito a um advogado para defendê-lo, porque ele está sendo acusado de um crime de violência doméstica. Essa mulher, pasme, ela não tem direito a um advogado para assistenciar. Ela está fragilizada, o convênio não tem a previsão para que ela tenha o direito a um advogado. E aí eu pergunto para o poder público, pergunto para os vereadores, não seria interessante estender esse convênio, já que a Defensoria Pública, primeiro, ela não dá conta de todo esse passivo. Isso é um problema da nossa cidade. As pessoas carentes não estão tendo acesso aos advogados. E aí eu pergunto para o poder público, pergunto para a Câmara Legislativa, não seria relevante nós conversarmos sobre esse convênio? É óbvio que esse projeto não depende única e exclusivamente da OAB. Não sou eu, presidente da OAB, que vou entrar no poder público e dizer, olha, vocês precisam fazer o convênio. Isso será estabelecido um diálogo. E o que eu proponho é exatamente isso, é um diálogo. E aí, o poder público ele precisa verificar se isso é interessante. Outras grandes cidades do estado de São Paulo já mantêm esse convênio com a OAB. É uma forma subsidiária de você ter a competência do município, você trazer a competência para o município, já que essa competência é exclusiva do estado. E aí precisa verificar se é interessante. Na minha visão, é muito interessante para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo. Obviamente que esse convênio precede um estudo técnico, um estudo econômico. Nós sabemos a forma de tramitação desse tipo de projeto de lei, mas a nossa proposta é dialogar, é demandar o Poder Executivo nesse sentido. Doutor, queria voltar à questão da sede própria, porque o senhor acabou citando de passagem uma das respostas do senhor. É um compromisso, é uma intenção do senhor, qual a viabilidade disso, e no cenário em que a sede própria venha a ser construída, é possível vislumbrar onde poderia ser essa nova sede, a sede própria, melhor dizendo? O que o senhor pensa, o que o senhor acredita ser palpável sobre este assunto? É ótima pergunta. Eu fui perguntado nessa mesma bancada 3 anos atrás sobre a sede própria. Eu não me comprometi a entregar a sede própria porque, na minha visão, com todo respeito aos nossos colegas, o nosso Conselho de São Paulo e o presidente de São Paulo, na minha visão, não era simpático, nós não teríamos acesso a isso. 3 anos depois, nós evoluímos, nós já temos uma área, nós já temos um processo administrativo com relação à cessão dessa área. Veja, um processo administrativo, ele demora um tempo, isso necessita da aprovação de uma lei municipal. Nós temos já nesse processo administrativo a manifestação das secretarias, dizendo que, olha, eu não tenho interesse nessa área, e estamos aguardando um parecer da Procuradoria-Geral do município para que nós possamos submeter esse projeto de lei à Câmara Municipal. Então nós já temos a área, o processo administrativo já está adiantado, nós temos convicção que essa parte mais burocrática, que é a cessão de um espaço próximo às esferas de poder, para que a gente possa construir uma sede da OAB, nós superaremos nos próximos meses. E nós temos o compromisso da OAB São Paulo. E mesmo que mude a presidência da OAB São Paulo, neste projeto de lei aqui de Guarulhos, constará em um artigo que a OAB São Paulo terá 2 anos para construir a sede própria. É matemática. É assim. Quanto que vale uma área de 1.200 metros quadrados no centro de Guarulhos? Façam o cálculo, ok? Ok. OAB, você tem 2 anos para construir, senão esse projeto de lei volta para o patrimônio da prefeitura. Será que não seria interessante a OAB construir? Será que não seria interessante a OAB economizar uma fortuna de locação todo mês? Mesmo que não seja o presidente que nós apoiamos em São Paulo, mesmo que seja outro presidente, nós temos capacidade de dialogar, nós temos capacidade agora, 3 anos depois, com a coisa já andada, com a coisa já movimentada, de trazer a sede própria. Então é um compromisso. A sede própria será uma realidade nos 50 anos, no ano em que a OAB fará 50 anos, 2026, aqui em Guarulhos. Doutor, 19h22, como eu disse na abertura desse bloco, até pela questão da isenção da nossa cobertura, vamos dar o mesmo tempo para os candidatos. A entrevista com o doutor Medina durou 26 minutos e neste momento temos 24 minutos da nossa entrevista, então eu vou fazer a última pergunta para o senhor, que é a mesma que fiz ao candidato para encerrarmos.
com a diferença que o senhor está no cargo. Então, portanto, a questão que fica é a seguinte: por que o Dr. Abner Vidal, atual presidente da OAB, candidato da Chapa 2, merece ser reeleito? Fique à vontade também para mandar o seu último recado e desde já agradeço ao senhor e aos outros integrantes da chapa que estão aqui com o senhor. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, André. Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade. Quero agradecer quem está me acompanhando aqui. A Ana Paula, minha vice-presidente, que eu tenho muita admiração. A Cláudia Morales, o Vitor e a Alessandra também, que não pôde vir, mas está aqui presente no nosso coração. Olha, porque a Chapa 2 tem projeto de união de propósito. Porque a Chapa 2, nós fizemos alguns projetos que foram projetos modelo para a OAB São Paulo e para a OAB para outras OABs de outras cidades. Porque nós descentralizamos a OAB. Porque quando ninguém falava da periferia, nós falávamos da periferia, de levar justiça para os 4 cantos da cidade. Porque só quem fez tem a visão, tem a capacidade de fazer muito mais. Então, de forma muito humilde, respeitando os outros candidatos, propondo que nós debatemos ideias, eu peço a você, meu amigo e minha amiga advogado, o seu voto, o seu apoio, para que nós possamos juntos, com humildade, com acessibilidade, com muito diálogo, fazermos ainda mais. Nós vamos fazer juntos, nós vamos realizar um sonho de 50 anos da advocacia. E eu conto com o seu apoio e o seu voto. Muitíssimo obrigado. Dr. Abner, muito obrigado pela presença. Agradeço muito pelo o senhor ter se disponibilizado a conversar com a imprensa, com a nossa audiência, com o advogado, a advogada guarulhense. Acho que isso é muito importante e eu espero que as entrevistas do programa de hoje tenham servido para que você possa formar a sua opinião e faça a escolha que julgar a melhor para a Ordem dos Advogados do Brasil aqui na cidade de Guarulhos. Então, nos próximos dias, lembrando a eleição no dia 21, nós pretendemos receber os candidatos das outras 2 chapas também, para que você possa ter todas as opiniões, todas as ideias de todos os candidatos. Então, muito obrigado, doutor, pela presença. Desejo boa sorte na eleição e deixar registrado novamente, caso vença a eleição, já fica aqui de público o convite para que o senhor volte, para que nós possamos projetar o que esperar da eventual nova gestão do senhor. Dessa forma, portanto, eu agradeço a todos que nos acompanharam em mais uma edição do Radar de Notícias, hoje com uma programação um pouco diferente da qual você já está acostumado, mas amanhã, quarta-feira, dia 13 de novembro, voltaremos a receber aqui na bancada vereadores aqui da nossa cidade, mais um candidato eleito para o primeiro mandato aqui na nossa cidade. Amanhã será a vez de Alemão dos Transportes, eleito pelo DC. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Não esqueça do seu like, de se inscrever no nosso canal e, sobretudo, compartilhar o nosso conteúdo para que a entrevista com o Dr. Abner, para que a entrevista com o Dr. Cristiano, as entrevistas possam chegar aos 4 cantos da nossa cidade. Aguardo você amanhã, 18 horas, na TV Guarulhos, no nosso YouTube, Facebook e Instagram. Uma boa noite, fique com Deus e até amanhã. No ar, Radar.